Olá! Para que você possa revisar o que nós conversamos sobre pressão alta, nós reunimos os últimos 3 programas numa edição especial. Acompanhe! Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial, a popular pressão alta. Essa doença ocorre quando a pressão de sangue dentro dos vasos ela está persistentemente alta. Mas a pressão alta raramente vem sozinha, ela frequentemente está associada a outros problemas de saúde, como a diabetes, como a obesidade, ocorre mais frequentemente em quem fuma, em quem toma bebidas alcoólicas em excesso, não pratica atividade física e come sal. No Brasil, ela atinge aproximadamente 35 milhões de pessoas. É mais frequente em mulheres, em pessoas idosas e pessoas de etnia negra. Ocorre que 350 mil brasileiros morrem por ano em decorrência de doenças do coração. E metade desses casos, a pressão alta está envolvida. A maioria das pessoas espera sentir alguma coisa para pensar que possa estar com a pressão alta. Mas é importante você ficar atento porque na maioria das vezes as pessoas não sentem nada. Em outros casos, pode ocorrer dor de cabeça, tontura, alguma alteração visual. 90% das pessoas têm histórico na família, então se você tem pai ou mãe que tem pressão alta, aumenta consideravelmente a sua chance de também ter pressão alta. A pressão arterial, ela tem 2 medidas. A pressão máxima, que geralmente varia entre 100 e 130 milímetros de mercúrio, e a pressão mínima, que geralmente varia entre 60 e 80 milímetros de mercúrio. Então, para uma pessoa ter pressão alta, é preciso que as medidas estejam persistentemente acima de 140 por 90. A sua pressão geralmente é normal? Você fez alguma medida recente? Se não, procure uma unidade de saúde e faça a medida. Viva mais, viva melhor. Saúde é vida e vida é tudo. Olá! No último programa nós começamos a conversa sobre pressão alta e falamos para você que as pessoas são consideradas hipertensas quando os níveis de pressão arterial estão persistentemente acima de 14 por 9. Embora nós tenhamos 35 milhões de pessoas no Brasil que têm pressão alta, aproximadamente 3 em cada 10 pessoas estão com ela controlada. Na maioria das vezes nós precisamos de uma associação de medicamentos e medidas gerais para o controle da pressão alta. Os fatores de risco que estão envolvidos na piora, no agravo da pressão alta são frequentemente diabetes, colesterol elevado, obesidade, comer sal demais, não praticar exercícios físicos regularmente. Como você pode descobrir se a sua pressão está alta? A única forma de fazê-lo é medir. Para medir a pressão arterial, é importante tomar cuidado com alguns elementos. Por exemplo, é preciso estar pelo menos 5 minutos em repouso, de preferência isso deve ser feito num lugar calmo. A pessoa deve estar sentada com o braço apoiado e na última hora não deve ter tomado café, tomado alguma bebida alcoólica, nem feito nenhum exercício físico. Frequentemente ocorrem diferenças entre as medidas de pressão que são tomadas no consultório e aquelas que você faz em casa. Isso pode ocorrer em até 30% das pessoas e é conhecido como efeito do avental branco. Então, medir a sua pressão fora do ambiente de consultório pode ajudar o seu médico a diferenciar se a sua pressão está realmente alta ou não. Quando o médico identifica que você está com pressão alta, é frequente ele precisar de alguns exames para definir se você já tem alguma consequência da pressão alta em algum órgão. Por exemplo, o coração, o rim ou eventualmente até a visão. Após identificar e confirmar essa questão, ele vai definir para você se há necessidade de tratamento e qual o melhor tratamento se aplica para o seu caso. Na maioria dos casos, a meta é baixar a pressão arterial para em torno de 13 por 8, 130 por 80. No próximo programa, nós vamos falar sobre o tratamento da pressão alta e as consequências da pressão mal controlada na sua saúde. Meça a sua pressão com relativa frequência. Viva mais, viva melhor. Saúde é vida e vida é tudo. Olá! Hoje nós vamos falar sobre o tratamento e as consequências de uma pressão alta não controlada. Depois que o seu médico fizer o diagnóstico de que você de fato tem pressão alta, ele vai precisar decidir qual é o melhor tratamento. Esse tratamento pode envolver medicamentos ou mudanças de hábitos de vida.
As medidas gerais que você deve tomar para controlar a sua pressão arterial envolve, por exemplo, controlar o seu peso. Se você perder pelo menos 10% do seu peso corporal, você pode até deixar de necessitar de medicamentos ou diminuir um dos medicamentos que você está tomando. A obesidade é outro fator que precisa ser combatido para que a pressão arterial seja bem controlada. E para isso, você tem que também fazer exercícios físicos com regularidade. Os exercícios físicos, eles precisam ser feitos entre 30 e 45 minutos, 3 a 5 vezes por semana, e é importante que você dê continuidade na sua atividade física ao longo de vários meses para que o benefício realmente aconteça. Com relação à dieta, é preciso cuidar no sal, evitando o saleiro de mesa e os alimentos muito salgados, e alimentos ricos em cálcio, como derivados do leite, também ajudam no controle da pressão alta. É fundamental que você diminua a quantidade de estresse no dia a dia, e dormir bem ajuda, porque a pessoa acaba tendo menos alteração da pressão, que pode ocorrer também durante o sono. Quando seu médico decidir que você precisa de medicamento, você precisa entender que provavelmente esse medicamento vai precisar ser utilizado durante muito tempo ou talvez durante toda a vida. O médico vai escolher qual é o melhor medicamento, se precisa mais de um medicamento associado. Você precisa entender também que muitas vezes alguns medicamentos provocam efeitos colaterais. Portanto, se você sentir algum mal-estar, é importante que você observe e converse com o seu médico para saber se tem a ver com o medicamento e se vai haver necessidade de alguma troca. O mau controle da pressão alta pode levar a muitas complicações. Você pode ter um infarto, pode ter um derrame cerebral, pode ter um problema no rim que pode causar a necessidade de hemodiálise e pode até perder a visão. Mantenha sua pressão bem controlada. Viva mais, viva melhor. Saúde é vida. E vida é tudo.